Olá, queridos alunos e queridas alunas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História aqui no Estratégia Vestibulares. Eu sou a Prof. Alê, a sua Prof. de História, e hoje o assunto é muito interessante, né? A gente veio falando até agora, nas últimas aulas, sobre a formação do mundo moderno, a formação das monarquias nacionais, sobre o mercantilismo, e as últimas aulas nós falamos sobre colonialismo, as grandes navegações, o grande projeto de emancipação econômica da Europa por meio das grandes navegações. Então, a montagem do sistema colonial na América, a América Espanhola, a América Portuguesa, entramos em história do Brasil, falamos sobre muitos assuntos relacionados a este tempo histórico, o tempo histórico que nós chamamos de Era Moderna e que alguns historiadores chamam de Antigo Regime. Bom, e o que nós vamos falar hoje, Alê? Hoje nós vamos falar sobre como esse sistema, né, que a gente dá o nome de Antigo Regime, como é que ele começa a entrar em crise. Ai, Alê, de novo outra crise. Assim, a história ela é cheia de, né, criações, consolidações, transições, consolidações, crise, desagregação, e aí começa tudo de novo. Então, assim, é um grande processo histórico. E nesse longo processo histórico, a gente está no momento, vamos começar a falar de um momento em que as crises, né, ou seja, as contestações a esse mundo tal qual ele estava organizado, começam a surgir. E eu quero que vocês guardem uma coisa com vocês, para ver com metodologia vocês podem aplicar em muitos, né, em muitas situações, em muitos momentos de processos históricos. Que é o quê? Quando a gente está pensando em um sistema, mundial, um sistema que inclui política, economia, sociedade, mentalidade, religião, cultura. E ele começa a se formar e se consolida, ele começa a apresentar, esse sistema mundo começa a apresentar transformações, né? E é sempre assim, uma coisa nova, ela vem, ela transforma e ela vai transformando a realidade onde ela está. E essa transformação da realidade, muitas vezes, pode causar efeitos, consequências, cujas origens daquele sistema não respondem mais às novas demandas, ou seja, são criadas novas necessidades, novas realidades, novas mentalidades, que aquele sistema que já virou antigo já não responde mais, né? Então, esse é sempre um ciclo da história. Então, por isso que a gente sempre estuda mais ou menos assim, transições, consolidações, desagregações. Essas são as crises, né? E a gente vai começar a falar agora dessa crise, a crise da modernidade, a crise do Antigo Regime, certo? Então, nessa introdução, eu quero lembrar com você, então, o que era esse Antigo Regime e qual é a natureza da crise desse regime, tá bom? Por que será que ele entrou em crise entre o século XVII e o século XVIII? Olha aqui comigo nos slides. Então, não esqueçam nunca das nossas redes sociais, elas estão aí porque vocês precisam ter muitos canais e muitas estruturas, muitas dicas para vocês conseguirem disputar mano a mano essa prova de novembro, né? Então, a crise do Antigo Regime e as revoluções liberais, olha aí, eu já dei uma deixa para vocês. Então, quer dizer que a crise do Antigo Regime, de certa forma, ela está relacionada ao nascimento de novas ideias que a gente vai chamar de liberais. Tem moda, né, falar de liberalismo hoje em dia. Nas últimas aulas, então, nós falamos sobre a formação desse Antigo Regime. E o que era o Antigo Regime mesmo? Não lembro mais. O Antigo Regime é a denominação utilizada para definir uma ordem social, política e econômica que predominou em diversos países europeus do final do século XV ao XVIII. Então, olha lá, a classe social dominante era a nobreza. O sistema social era estamental, então era uma sociedade de estamentos, né? O sistema político era absolutista e o sistema econômico era mercantilista. Então, essas 4 palavras que eu circulei devem estar no seu post-it porque caracterizam o Antigo Regime.
Olha lá, a nossa sociedade do antigo regime, a sociedade de ordens, né? Ou de estados. Então, o primeiro estado, clero, o segundo estado, a nobreza. E o terceiro estado? O terceiro estado era o resto dos grupos sociais, a burguesia, os trabalhadores urbanos e camponeses. Então, quando nós falamos de uma sociedade estamental, estamos falando de uma sociedade cujo critério de pertencimento, né, onde cada grupo está na ordem social, depende do nascimento, né? Não depende da riqueza. E isso é legitimado por qual discurso? Discurso religioso. Por isso que o primeiro estado é o clero, né? Clero e nobreza fazem parte dos dois grupos sociais, dos dois estamentos que têm o quê, gente? Privilégios, isso mesmo, privilégios, né? Muito bem. Então, lembraram disso? Então, nós, nas últimas aulas, quando a gente veio falando da transição do feudalismo, a gente falou da formação do antigo regime. E ao falar do antigo regime, nós mais ou menos traçamos a seguinte periodização. Olha lá de novo, né? A periodização que nós trabalhamos foi a seguinte: formação do antigo regime, reorganização da sociedade europeia. Aqui a gente falou de renascimento comercial, renascimento urbano, né? Aqui nós falamos de renascimento cultural, certo? Falamos da formação dos estados nacionais, falamos sobre o absolutismo. No processo de depois a gente viu o processo de expansão. Então, ó, formação, expansão. E expansão da economia, do poder e da cultura europeia. Por meio do que isso aqui, galera? Colonialismo, né? O colonialismo do século XVI, exatamente. Então, a América, os protetorados da África, os protetorados da Ásia, as colônias, e nisso se inclui o Brasil, né, como um elemento fundamental, um elemento chave para entendermos a eficiência, o fator de sucesso do mercantilismo, certo? E agora chegou a hora de ver a desagregação, né? E aí, então, é este o assunto da nossa aula de hoje e também de algumas aulas posteriores, né? Porque a desagregação do antigo regime foi um processo muito longo, galera. A aula de hoje é como se a gente estivesse preparando o terreno e jogando as primeiras sementinhas daquilo que lá na frente, no século XIX, a gente vai estudar como a era das revoluções, a era do capital, o longo século XIX, como diria o professor Eric Hobsbawm, historiador inglês, né? Então, aqui a gente está falando do início do processo da desagregação do antigo regime, que inclui o quê? Olha lá, inclui as revoluções liberais na Inglaterra. Falaremos dela nesta aula. É a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. Quem lembra, fala aí para mim, né? Já vai mobilizando esses assuntos na sua cabeça. Também faz parte desse momento de desagregação do antigo regime o surgimento do movimento iluminista, exatamente, o iluminismo, as luzes, né? Parece que as luzes chegam ali e a gente vai também falar bastante disso hoje. E por fim, a independência dos Estados Unidos. Esse é o assunto da nossa aula de hoje. Depois vem Revolução Francesa. Ai, Ale, que delícia! Revolução Francesa, os processos todos que aconteceram na Europa, a primeira onda liberal, a segunda onda liberal, Comuna de Paris, né? A unificação da Itália, da Alemanha, tudo isso vai compor um processo de desagregação do antigo regime, certo? Na aula de hoje vamos entender as sementes, né? Políticas, inclusive, desse processo, sementes políticas desse processo de desagregação do antigo regime,
certo? Então, você pode escrever aí que o fim do século XVII e o século XVIII, eles marcam, né, os primeiros questionamentos e as primeiras rupturas em relação ao antigo regime. A velha ordem absolutista e mercantilista, galera, não respondia mais às novas configurações daquele mundo. Mas que configurações eram essas, Ale? Pois é, a gente tem que pensar agora o seguinte. Tá, o negócio aconteceu lá nos séculos XV, XVI, né? Percebem como o mercantilismo mudou o mundo? Pensa só o seguinte, a Europa era desse tamanho, de repente ela descobriu a América, contornou o Cabo da Boa Esperança, contornou todo lá o continente africano, chegou na Índia, tudo de caravela, de barco à vela. Desenvolveu a ideia da circunnavegação e provou que a Terra era redonda, né? Percebe? Então, quer dizer, o mundo se expandiu muito, né? E é aquela história sempre, eu adoro essa frase, uma ideia que se expande, nunca mais ela volta no mesmo lugar, né? Então, o mundo é diferente. Então, esse contato todo, essa nova realidade, ela produziu uma riqueza imensa e ela produziu novas relações sociais. Então, o mundo do século XVIII, o mundo do século XVII, desculpa, jamais poderia ser igual ao mundo do século XV, quando os primeiros navegadores começaram a empreender as grandes navegações. Ora, se disseminou um sistema gigantesco comercial de açúcar, de pessoas escravizadas, e que interligou, não sei se vocês lembram, interligou 3 continentes. Interligou a América, interligou a África, interligou a Europa. O comércio transatlântico, ou então o comércio triangular. Bicho, não tem como a gente dizer que o século XIX, o século XVII é igual ao século XV. Então, eu quero que vocês, ao longo dessa aula, comecem a pensar, olha, mano, o que está acontecendo de transformações políticas, econômicas, sociais na mentalidade das pessoas? Porque são essas transformações, né, que não vão mais caber naquele modelinho de uma sociedade estamental, uma nobreza dominante, a igreja comandando toda a ordem discursiva, legitimando todas as relações sociais estamentais. Né? Uma prática econômica baseada única e exclusivamente no comércio e não na produção em si, no máximo na produção de produtos tropicais, como a cana-de-açúcar, né? Ou então baseado só em extrair ouro, tirar ouro para quê? Né? Que riqueza é essa? De repente, no século XVII, no final do século XVII, começo do XVIII, o ouro em si, embora fosse muito valioso, talvez não fosse mais objetivo, porque só ele já não dava mais conta de responder às novas demandas de crescimento econômico. Tá entendendo o que eu quero dizer? Então, vou lá para os slides de novo. Então, olha só, as transformações em curso na política, na economia e na mentalidade. Uma das primeiras coisas que eu quero que vocês guardem é que havia uma disfunção entre riqueza e representação política. Primeira coisa, olha só, o que eu quero dizer com isso? Que durante todo o período do mercantilismo, há uma classe social que se fortaleceu muito economicamente. Quem é essa classe? A burguesia. Né? Eu chamava essa burguesia até a aula passada de mercadores, os mercadores, porque era aquele grupo social e econômico envolvido nas atividades comerciais. Né, no mercado comercial, então eram os mercadores. Os mercadores, na prática, são aqueles que chamamos de burgueses, porque não são nobres, não tem título de nobreza, não tem terra, a atividade deles é comercial. Então, ao longo do século XVI, essa burguesia, esses mercadores, eles se fortaleceram muito economicamente, principalmente aqueles que estavam na Inglaterra, e a gente vai ver por quê. Né? E aí, só que o que acontece? Essa burguesia enriquecida, esses mercadores enriquecidos, não têm representação política nenhuma. Então, eles não comandam o governo do país, não influenciam o governo do país. É claro que em vários lugares, com este poder econômico, eles puderam influenciar alguns reis, né? E algumas rainhas, como a Rainha Elizabeth. Mas, de qualquer maneira, de um modo geral na Europa,
E aí pensa aí em Portugal, Espanha, que são duas monarquias muito importantes, porque tem todas as colônias da América, né, da América Latina. Pensa bem nisso. Então, assim, ali não tem, né, uma, digamos assim, representação política da burguesia. Então, há uma disfunção. Uai, como que uma classe tão importante economicamente não pode se expressar politicamente? Ou pode se expressar com muitas restrições, percebe? E isso que aconteceu, porque quando a burguesia ainda não tinha um grande poder, né, que ela só era uma classe em potencial, ela só era uma classe empreendedora, mas ainda sem resultados concretos, ok. Agora no século XVII, não. Agora no final do século XVII, é uma camada muito poderosa economicamente, mas sem poder político. Então nós falamos que é uma disfunção. Olha lá de novo para os slides. Então aqui é uma disfunção, tá? Uma disfunção entre riqueza e trabalho até, né? Porque a burguesia é uma classe que trabalha nesse contexto histórico, tá? E representação política zero, então muito trabalho e pouca representação. Outro problema que a gente vai enxergar nesse momento aqui é que começam a surgir novas formas de produção. A manufatura, por exemplo, né? A manufatura, não confundam com maquinofatura, mano é mão, né? Então, mas o que eu quero destacar aqui? Atividade produtiva. Não é simplesmente extrair, por exemplo, ir lá extrair, produzir a cana-de-açúcar, ou extrair o ouro e prata, como a Espanha fazia na América Espanhola, ou o pau-brasil, ou então ir lá e buscar na Índia as especiarias, cravo da Índia, o damasco, o tecido de seda. Não, não é isso, né? Na Europa começa a surgir uma indústria manufatureira. Qual é o país onde isso surge, principalmente? A Inglaterra. Né? Então, isso vai demandar um outro tipo de relacionamento também. Por exemplo, vai precisar de algodão ou então vai precisar de lã. Ao precisar de lã, vocês sabem o que aconteceu. Houve o processo de cercamentos na Inglaterra, então começaram a criar ovelhinhas, né? Então, a plantação já não era mais agricultura para abastecimento interno ou para a produção. Era uma utilização da terra, na qual a terra ela passa a ser um ativo. E um ativo por quê? Porque é ali que ela produz matéria-prima para a manufatura, né? E aí se depende de outras relações econômicas que não é mais ter uma colônia para poder extrair dela produtos tropicais baratinhos para vender mais caro, certo? Então, isso está acontecendo também na Europa. Olha lá nos slides de novo. Então, aquele velho comércio colonialista está em decadência, né? Não responde mais a essa nova realidade econômica que começa a surgir. Então, veja, esse elemento político e esse elemento econômico acaba impulsionando uma série de questionamentos no campo filosófico, no campo cultural, né? Então, há uma crítica que começa a ser feita sobre esse sistema todo que já não responde mais. E essa crítica, o que é inicialmente uma crítica, precisa e vai se transformar em síntese, ou seja, um conjunto de novas ideias mesmo. Então, eu quero que vocês percebam que o processo, ele é dialético, né? E ele é dialético em que sentido? As experiências, elas surgem, elas transformam a realidade, novas ideias passam a tentar interpretar aquela nova realidade e essas ideias novas impulsionam outras experiências. Eu vou dar um exemplo concreto para vocês de um processo dialético. Olha só, a Revolução Liberal da Inglaterra, as revoluções, a puritana e a gloriosa, elas acabam impulsionando o movimento iluminista. Exatamente. Vou dar um exemplo aqui, John Locke. O Locke, ele foi um filósofo filosofia política muito importante. Ele é considerado o
pai do liberalismo. E o John Locke, cara, estava lá atuando diretamente com as suas próprias mãos e sua cabecinha nas revoluções liberais da Inglaterra. Ele está lá ajudando a construir o que a gente vai chamar de Bill of Rights. Depois eu vou explicar isso para vocês. Sacaram? Então, o iluminismo, ele é uma síntese, né, filosófica, político-filosófica e cultural dessa experiência concreta que foram as revoluções liberais na Inglaterra que aconteceram ao longo do século XVII. E é muito louco porque é esse iluminismo que vai impulsionar, são as ideias do iluminismo que vão fundamentar a Revolução dos Estados Unidos, que é a independência dos Estados Unidos, e a Revolução Francesa. Vocês entenderam aqui a engrenagem, né, entre experiência, ideia e experiência de novo. É assim que eu quero que você pense. É assim que eu quero que você elabore. Isso aqui se chama, vocês vão entrar na universidade, vocês vão aprender epistemologia. É o jeito como a gente consegue aprender as coisas. Porque faz sentido, faz muito sentido a gente pensar nisso. Porque aí tem gente que fala assim, mas as revoluções na Inglaterra não podem ser chamadas de liberais porque veio antes do iluminismo. Ô meu filho, acorda, bicho. Por quê? Porque você tem que entender o germe. Qual que é a origem, a natureza do negócio. E é essa natureza do negócio que vai fazer uma síntese. A ideia, ela não vem antes da experiência, mas a experiência também não vem antes da ideia. Ela se retroalimenta aqui. Se eu pudesse fazer essa coisa girar para vocês assim, vocês iam ver. Ela se retroalimenta. Isso é o que a gente chama de roda da história, que a história não roda sempre assim, mas ela roda assim. Né? Experiência, história. Então, guardem isso. As revoluções que nós vamos estudar hoje, elas são fundamentais para fazer gerar o movimento iluminista. E o movimento iluminista vai, sem dúvida, ser um conjunto de ideias que vai ser o motor, o combustível, melhor dizendo, o combustível das revoluções, das grandes revoluções do finalzinho do século XVIII que vão transformar o mundo no século XIX. Né? O nosso longuíssimo século XIX, que eu não vejo a hora de entrar nele. Tudo bem? Entenderam essa introduçãozinha? Então, agora, no próximo bloco, nós vamos direto para a história da carochinha e ver como é que foi essa Revolução Puritana, essa Revolução Gloriosa, onde? Lá mesmo, na Ilha Britânica, na Inglaterra. Te vejo no próximo bloco. Beijo!